Algo que lamento muito é que ela voltou para o seu país, só que a matassem. Me ligaram e disseram, aí ela está machucada. Mas era como se você tivesse visto a cena do crime. Não se dá uma notícia assim, senhora, alguém pode vir ao hospital porque ela levou... Ah, não, ela levou um golpe no nariz. Mas o que houve? Não me disseram nada. Ela sabia a grande dor que eu ia sentir. Então ela lutava para viver e sim, estava muito machucada, de verdade, muito machucada. Ela chega ao hospital já com os sinais vitais muito baixos e ali ela morre. Ela morre no hospital. As mãos longas da minha filha pareciam de pianista. Sim, disse minha filha, pois seu rosto estava ali. Quer dizer, você não imagina os olhos, o nariz, impressionante, quer dizer, os lábios eu olhava e dizia, essa não é minha filha, mas as mãos eram inconfundíveis. E aí me vem à mente e começo a olhar para a câmera e digo para você que está me ameaçando, vem, estou aqui, não vou sair daqui, você quer me matar? Vem. Porque muita gente me diz, como é que uma mulher pode cometer um feminicídio contra outra mulher? Já vimos isso em vários casos. Em vários casos, uma mulher também pode cometer feminicídio. Dizem que nesta vida só existem conhecidos, não amigos, pois nunca se sabe quem entra na sua vida com boas intenções e quem entra para te prejudicar. Bianca Fernanda Moreno Labastida, aos 31 anos, foi morta em 21 de fevereiro de 2018 por alguém que ela considerava amiga. Bianca Yesenia Labastida Contreras, mãe dele, relata a tragédia que mudou totalmente sua vida e de sua família. Ela também nos fala sobre a incansável luta que mantém até hoje para buscar justiça em memória de sua filha. Sou Bianca Yesenia Labastida Contreras, mãe de Bianca Fernanda Moreno Labastida, vítima de feminicídio em 21 de fevereiro de 2018 em Playa del Carmen. Bianca Fernanda Moreno Labastida? Ela era uma garota muito esportista. Tinha uma característica que herdou do pai. Qualquer esporte que ela praticasse, ela era excelente, era muito, muito, muito boa. Se você a colocasse para jogar tênis, ela jogava tênis muito bem. Se a colocasse para correr, ela corria longas distâncias, também era muito rápida. Ela gostava muito de esportes, era uma ótima administradora, porque sempre guardava seu dinheiro, era empreendedora, era uma menina muito confiante. Eu a chamo de menina porque ela era minha única filha, era meu bebê. Quando ela decidiu ir morar na Espanha, foi muito difícil para mim, mas eu sabia que ela iria conquistar muitas coisas na Espanha, e foi exatamente isso que ela fez. Ela foi para lá com quase 17 anos, para completar 18, e lá conseguiu fazer coisas maravilhosas. Coisas que, incrivelmente, até o chefe dela, sendo espanhol, gostava muito dela, confiava nela. E algo que sempre disse para ela quando foi para a Espanha foi, eu não tenho dinheiro, não vou te deixar uma fortuna de herança, mas a única coisa que posso te deixar de herança é o estudo. Se você quer sair para estudar e ganhar a vida como ela era a palavra dela, vou ganhar a vida, mãe. Eu disse, vá em frente. Ela viveu 9 anos, 10 anos em San Sebastián e, na verdade, eu a via muito feliz lá, muito feliz. Algo que eu lamento muito é que ela voltou para o seu país apenas para ser morta. Ela foi com muitos sonhos viver em San Sebastián para estudar. Ela tinha o sonho de ser estilista e acabou se tornando sommelier. Muito boa degustadora. E então? Foi lá que ela conheceu o namorado, com quem ela teve um relacionamento de 10 anos. E eles voltaram aqui para Playa del Carmen para morar e ter um novo começo. Ele, sendo espanhol, começou a se envolver com os mexicanos, a conhecer esse país tão caloroso e tão amoroso, o qual
Nunca imaginamos que essa tragédia aconteceria em Playa del Carmen. Preciso esclarecer que o ex-namorado, que se chama Alan, não foi ele quem a matou. Pelo contrário, ele me ajudou a fazer nossas investigações, porque no começo não sabíamos quem tinha sido. Quando ela chegou à Playa del Carmen, ela ainda recebia o seguro-desemprego. O seguro-desemprego é um pagamento que você recebe, porque ela já tinha residência espanhola. Então, ela decidiu começar a retomar outro curso lá na Universidade Maia e começou a estudar administração de negócios. Que ela realmente terminou, ela concluiu. Isso e até hoje. Eu não fui buscar o diploma dela. Bom, o diploma nós temos, mas o certificado, todos os documentos dela da universidade, eu não consegui mais. E é muito difícil para mim fazer isso, porque essa foi a última vez que eu a vi com vida. Quando fui à formatura dela lá em Playa del Carmen, se eu soubesse que nunca mais haveria, eu teria abraçado ela. No entanto, depois da formatura dela, no dia seguinte, eu me levantei e a vi tão dormindo, tão cansadinha, que decidi ir sozinha para o aeroporto. Quando eu chego no aeroporto, ela fala comigo. Ela me disse, mãe, eu ia te levar. Eu falei, não, minha vida, eu te vi tão cansada que preferi deixar você dormir um pouco. A gente se vê, vou voltar para o ano novo. Se eu soubesse que aquele dia seria o último dia que eu a veria, eu teria abraçado ela, teria beijado, teria dito que a amava. Desde então, nunca mais a vi. Com vida. Essa foi a última vez que vi minha filha, em junho de 2017. Eu tinha toda a intenção de visitá-la no ano novo, mas não foi possível. Então prometi a ela que no aniversário dela faríamos coisas juntas. Também naquele dia em que a vi, conversamos e dissemos que iríamos morar juntas de novo. Que ela então já não podia mais ficar com o namorado, que o relacionamento tinha se quebrado. E eu também comentei com ela que eu não estava bem naquela época com a pessoa com quem eu morava. Eu disse para ela que voltássemos a ficar juntas de novo, e esse era o plano de morarmos juntas novamente. Eu ia me mudar para a Playa del Carmen com ela, por isso quando ela se separou de Alan, procurei no que eu fazia, então, movimento, quem morasse, quem pudesse, quem tivesse condições de morar com ela, que era uma amiga nossa de Querétaro, muito querida, e ela me disse que sim, que a receberia. Infelizmente, ela foi morar com outra pessoa que eu nunca conheci, só conheci por fotos. E para mim, desde que eu não sei, sempre que dou uma palestra, quando me convidam para uma universidade ou para uma escola para dar palestras, eu sempre digo para ouvirem suas mães quando elas dizem: essa pessoa não me agrada, não é a pessoa certa. A verdade é que o que eu digo é muito difícil, mas nós, como mães, sempre sabemos quando alguém não nos agrada ou tem algo estranho. Ela foi morar em uma casa e foi aí que fazia poucos dias que ela tinha ido morar lá quando a mataram. Minha filha, ela era muito esportista, como eu já disse antes, praticava muitos esportes, já ia à academia, mas ela fez uma aposta com uma sobrinha minha que estava lá. Bom, havia uma certa euforia pelo CrossFit e então fizeram uma aposta e minha filha entrou no CrossFit. 900. Tinha um nome assim, onde conheceu várias pessoas, entre elas a sua colega de quarto. Conheceu também um italiano, conheceu um canadense, que era o treinador da minha filha. E, bom, tudo.
Eu terminava meu trabalho sempre por volta das 6 da tarde e era nesse horário que a gente conversava por telefone ou fazia videochamadas. E ela sempre me contava: mãe, estou fazendo isso, mãe. Agora entrei no CrossFit, olha, ela me mandava fotos de como estava evoluindo no CrossFit. Na verdade, ela sempre foi muito magrinha, com um corpo muito bonito, mas no CrossFit o corpo dela mudou bastante, ficou muito atlético. Mas ela desenvolveu isso em 6 meses, o que realmente me deixou impressionada de ver como ela mudou fisicamente. Ela estava muito empolgada e, como já estava mal emocionalmente com o parceiro dela, ela acabou se dedicando muito, foi como um refúgio para ela estar no CrossFit. Agora, com todas as pesquisas que eu fiz, sei que a comunidade do CrossFit é muito de irmandade, muito seletiva. Todos simplesmente fazem suas alimentações, suas rotinas e tudo mais. Pude ver que ela se refugiou, ela estava muito vulnerável, então ela se refugia aqui nesse grupo e começa a sair com eles. Ela começa, aí conhece a colega de quarto que a convida, que supostamente oferece um quarto para ela, supostamente porque minha filha não tinha dinheiro, o que é mentira. Eu acho que ela sempre teria o meu apoio, né? O apoio da mãe dela, porque eu nunca iria deixá-la sozinha, no suposto de que ela não tinha dinheiro para ir morar lá onde morou. Eu posso provar para vocês que minha filha trabalhava na Michael Kors, trabalhava meio período e ganhava muito bem. Não era como dizem, que supostamente a colega de quarto ajudou ela porque minha filha não tinha dinheiro. Isso é falso. Porque se ela, nesse suposto caso, não tivesse dinheiro, ela tinha a mãe dela e eu nunca ia deixá-la. Ela sabia que eu nunca a deixaria. Esse assunto, Pepe, de que eu ia morar com ela, que nós íamos fazer de novo, ela e eu, como fizemos por um tempo, quando ela era mais jovem, que morávamos juntas, íamos fazer isso de novo. Então, sim, tínhamos essa ideia de irmos juntas. E é a primeira vez que falo sobre isso, porque eu nunca tinha falado desse assunto. Íamos comprar uma casa e eu ia decidir me mudar para a Playa del Carmen. Bianca Fernanda havia terminado um relacionamento de 10 anos, começado a praticar CrossFit e se mudado para outro lugar. Tudo parecia indicar que sua vida começava a tomar um rumo diferente, cheio de novas oportunidades. Ela estava pronta para recomeçar, mas tudo mudou de forma brusca e trágica naquele dia. Foi através de uma ligação que a vida de sua mãe deu uma reviravolta irreversível ao saber o que havia acontecido com sua única filha. Ela vai morar lá em janeiro. Ela estava lá há poucos dias. Parece que ela se mudou. Ela estava muito feliz, de verdade, minha filha estava muito feliz. E isso foi dito por um vizinho que me contou que a viu descendo as malas e que ele quis ajudá-la. Mas por causa desse mesmo assunto, conversei com esse vizinho e ele me disse que olhou para ela e queria ajudá-la, mas a viu tão radiante, tão... Isso me impressionou muito, o que o vizinho me disse. Ele disse, eu a vi tão... E depois, com essa questão das mulheres, eu não quis, ou talvez ela teria se sentido ofendida, mas ela era muito, muito magrinha e tudo, mas colocou suas malas, estava feliz, dava para ver que ela estava feliz. Então, eu acho que minha filha ia morar lá, porque para ela era uma nova vida. Um novo começo, né? Depois de terminar o relacionamento com Alan, ela é assim que eu sinto. Eu fiquei sabendo que ela já estava morando com ela. Eu não concordava porque eu disse para ela, essa mulher, de onde ela é? Onde você conheceu ela? E ela começa a me dizer, mãe, é do CrossFit. Já fui para uma competição para Mérida, estou muito feliz. Olha, porque na verdade eu tenho um vídeo que ela me mandou quando estava em Mérida competindo, e ela sempre me dizia, mãe,
E ela me manda esse vídeo e me diz: olha, mãe, estou aqui com meus colegas. Vejo ela e os colegas dizendo: oi, mãe, oi, mãe. E depois de que ela se instala lá no dia 21 de fevereiro, me dão a notícia à noite, me ligam e dizem: ai, ela levou uma pancada. Mas assim como se você tivesse visto a cena do crime, você não daria uma notícia assim. Olha, senhora, será que alguém pode vir ao hospital porque ela levou... Ah, não, ela levou uma pancada no nariz, mas o que houve? Ninguém me dizia nada e está sangrando. O nariz da minha filha sempre foi muito fininho. Bom, era assim. E sim, no começo eu até acreditei nela, porque de fato cauterizaram as veias dela, porque realmente saía muito sangue. De repente ela assoou o nariz e eu realmente acreditei nela. Mas depois meu estômago começou a doer e eu pensei: peraí, isso não é normal, como assim? Ela está no hospital e precisa de um familiar. Aí eu já não gostei e ela foi embora. Desde então, pude perceber que a pessoa que me avisou que isso tinha acontecido com a minha filha estava mentindo para mim. Porque mesmo que você esteja preparada, como ela diz, preparada para dar uma notícia forte, você não fala assim, quer dizer, ela levou uma pancada e está saindo sangue. Naquele momento ela poderia ter me dito: senhora, entraram para roubar e sabe o quê? Sua filha está muito grave, sim ou não? Não as mentiras que me disseram: ai, ela levou uma pancada e está saindo sangue. Isso me deixou muito confusa. Comecei a ligar para todo mundo. E um deles foi para o ex-namorado dela que estava jogando futebol. E ele atendeu e eu disse: por favor, te peço que me ajude. Minha filha está no hospital, preciso que você vá até lá. Quando o Alan chega ao hospital, ele é detido. Então já não me respondiam mais. Eu tenho um cunhado, o irmão do pai dela, que mora em Chetumal. Liguei e disse: minha filha está no hospital, por favor, ajude-me. Não, sim, amanhã eu iria cedo ver o que houve com ela, mas não existia mais amanhã. Me avisaram às 10 da noite no horário de Cancún. Então, o que aconteceu foi que liguei para minha sobrinha, que naquela época estava trabalhando lá. Eu não dizia o nome da minha sobrinha porque eu temia pela vida dela e pela minha também. E, claro, a vida dela. Por isso, em muitas entrevistas eu escondi minha sobrinha, mas eu conversei com minha sobrinha e ela também foi ao hospital. E aí, então, já não me respondiam, mas ali minha filha já estava morta. Ela chegou com sinais vitais muito baixos. E isso em uma entrevista que eu fiz com os peritos, quer dizer, eu procurei respostas. Eles diziam que ela estava muito mal e que mesmo assim ela continuava lutando para viver. Que é algo que... Claro, eu posso te dizer que minha filha lutava para viver, porque ela não queria me deixar sozinha. Ela sabia a grande dor que eu ia sentir. Então ela lutava para viver. E sim, ela estava muito machucada, na verdade muito machucada. Chega ao hospital já com os sinais vitais muito baixos. E aí ela morre. Bem, no hospital. Disseram na mídia quando me avisaram. Eu moro em Querétaro. Então começamos a procurar. Olha só que engraçado, né? Comecei a procurar voos para poder ir. Antes não tinha voos diretos de Querétaro para Cancún. Agora tem. Então começo a buscar meu próximo destino, para a cidade do México. Começamos a arrumar a minha irmã, que chega lá para me dar a notícia, para me confirmar que minha filha estava morta. Ela me disse que eu tinha que voar. Eu digo, sim, eu tenho que voar. E começamos a procurar voos e não tinha. Depois nosso cartão não passava e o da minha irmã também não. E um desespero. Então eu disse, qual lugar fica mais perto de mim, Leon?
Então fui para León, me levaram. Tipo, imagina só, pegamos o carro, eu estava com o meu parceiro e ele me levou para León pela estrada. Eu estava conversando com um sobrinho e disse: filho, compra uma passagem de avião para mim, tem um voo saindo de León a tal hora, não sei o quê. Então meu sobrinho conseguiu. Ele disse: tia, já tem o voo, está aqui. Então eu estava na estrada quando estava fazendo isso, chego no aeroporto, então no aeroporto eu desmaio. Todos olhavam para você perguntando o que havia com essa senhora. Eu não parava de chorar, eu queria me controlar, dizia: não, isso, tomara que fosse uma... Isso não está acontecendo comigo. Eu entrei no avião e no avião foi a mesma coisa. Eu precisava me controlar porque pensava que senão iam me tirar do avião. E então eu chego a Quintana Roo e a primeira coisa que vejo é o Alan. Fiquei muito feliz em vê-lo lá, pois ainda no aeroporto de León eu perguntava: o que aconteceu? Quem me respondeu foi a chefe da minha filha na época e eu perguntei: o que aconteceu, Ale? O que aconteceu com o Alan? Não, já conseguimos tirá-lo. Eu perguntei: já ele não está mais na prisão? Sim, é que eles levaram provas, levaram... E isso eu quero enfatizar muito, Pepe. Levaram provas de que ele estava jogando futebol. Além disso, há uma foto dele com o time todo. E ele jogava futebol com o namorado. Naquela época da chefa da minha filha, ou seja, todos eles se conheciam. Quando eu desço, chego em Quintana Roo, vejo o Alan e fico super feliz de vê-lo de verdade. Porque eu penso: meu Deus, pelo menos não preciso ir tirar outro da cadeia, né? Porque você sabe que a justiça no México é saber onde está o bode expiatório. E eu levo ele e coloco na cadeia. De verdade, fiquei aliviada. E aí eu vejo minha sobrinha e vejo o pai da minha filha. E a verdade, nós vamos de Cancún para a Playa del Carmen. Vamos ver, eu estava no minha filha. Eles não queriam que eu visse ele por causa de como ele estava. O pai da minha filha, eles diziam que não, mas eu respondia que era minha filha, mesmo não sendo. Porque depois eu tinha que vê-la, né? Sim, as mãos inconfundíveis, as mãos da minha filha, que eram longas, que pareciam de pianista e assim. Eu disse: minha filha, pois o rosto estava lá. Quer dizer, você não imagina os olhos, o nariz impressionante, os lábios. Eu olhava e dizia: essa não é minha filha. Mas as mãos dela eram inconfundíveis. Então começou outro calvário. Promotoria indiferente, as entrevistas que fazem com você. Fui eu quem recebeu a ligação. Um monte de besteiras. Então foi aí que aconteceu o funeral em Playa del Carmen, e eu agradeço a todas as pessoas que foram. E depois pedi à promotoria se eu poderia levar o corpo e o transferimos para Querétaro. Em Querétaro também. Tanto em Playa del Carmen quanto em Querétaro, o velório dela foi muito concorrido. Mas aí começa uma história muito devastadora para mim, que começou a divagar. Não sei se todas as mães fazem isso, mas eu sinceramente enlouqueci. Eu não sabia de mim, divagava, eu não queria fazer nada. Me diziam que minha irmã era quem me dizia: olha, se você for com essa pessoa, olha só, consegui essa aqui. E eu dizia: não, já chega. Me deixem em paz. Nesse dia em que falei com minha filha, antes de matarem ela, ela me disse: mamãe, já preciso desligar porque vou tomar banho. Eu não tomava banho. Fiquei muito tempo que eu tinha medo de tomar banho, como ela dizia. E eu tomava banho com os olhos abertos porque tinha medo de fechá-los para não ver a imagem da minha filha. Acabei tendo uma infecção nos olhos por tomar banho com os olhos abertos.
Fui superando isso aos poucos. Enquanto Bianca Yesenia vivia o luto, uma marcha em Quintana Roo exigia justiça por sua filha. Aquilo foi um sinal para que ela se envolvesse totalmente nessa luta, que até hoje continua enfrentando dia após dia. Ela precisou primeiro lutar para que o caso da filha fosse reclassificado de roubo com violência para feminicídio, termo que a senhora Bianca pouco conhecia até esse triste acontecimento. Depois de um mês que eu estava totalmente mal, que eu não sabia de mim, que aliás eu nem sabia que dia era, eu vejo que fazem uma passeata em Quintana Roo muito forte. Uma das passeatas mais emocionantes e mais lotadas, que todos estavam de branco, todos pedindo justiça para Bianca. Pessoas que não a conheciam, pessoas que sim a conheciam e mesmo assim pedindo justiça. Tinha um rapaz bem na frente que estava liderando a marcha. Entrevistaram ele, ele disse que era o advogado da família, mas não era meu advogado. Eu não o conhecia, mas eu queria conhecê-lo. Eu queria ver quem ele era. Porque eu disse, o que estou fazendo aqui? Deitada na cama, me lamentando, se tem gente pedindo justiça pela minha filha. E eu aqui. Então foi quando eu criei coragem e comecei a ir para Quintana Roo. Esse rapaz que se chama Daniel Pereira, graças a ele, ele fez com que a prefeita da época, a doutora Cristina Torres, me recebesse. Que ela me acolhesse e ajudasse. Fiquei impressionada. Conheci esse rapaz que hoje em dia também é um grande aliado. Ele é um grande ativista, eu agradeço muito a ele. Também conheci outros 2 ativistas, um homem e uma mulher, que um é Ismael Salceda e a outra se chama Dino. Assim, só isso. Eles nunca quiseram que eu revelasse a identidade deles nem nada, mas eles também me ajudaram, me fizeram me movimentar. E aí começou a minha caminhada, meu ativismo, meu pedido de justiça pela minha filha. Também tinha uma amiga que eu gostava muito, só que minha amiga me disse, ei, olha essa página. Ela me mostrou a página dos Machos Nos Matam no México e eu consegui entrar em contato com Sandra, a Sandy, minha amiga, e ela também me ajudou muito. Ela me dizia, Bianca, vamos fazer essa vigília, você quer vir? Bianca, vamos fazer isso, e ela também fez parte disso, né, da minha luta. Mas você, desesperada, como eu te contei no começo, tenta dar visibilidade de qualquer forma ao caso da sua filha. Quando eu chego em Playa del Carmen e peço o laudo da minha filha, me dão 25 folhas, 30 folhas. E continuava sendo classificado como roubo com violência. Então a doutora Cristina Torres, que na época era prefeita, me ajudou e graças a essa manifestação conseguimos reclassificar para feminicídio. Eu passo para o departamento ou para a área de mulheres de feminicídio. E aí eu encontro outra promotora que também já denunciei, que já não é mais promotora, graças a Deus, Guadalupene. Começo novamente a enfrentar a corrupção. Tão forte que havia lá em uma promotoria mal feita, em uma promotoria que... Não só comigo, né? Muitas mulheres que lutam em Quintana Roo também passaram por isso. Uma promotoria que nem sequer podia ou sabia o que era perspectiva de gênero, mesmo que tenham me ameaçado lá. Na verdade, essa mulher, a Guadalupe, um dia ela me liga e diz, olha senhora, né? A senhora não tem medo? Pois a senhora viu o que houve com a Marisela? Bem, eu não sabia quem era a Marisela. Eu comecei a investigar e vi que até assisti aquela cena. Me senti muito mal ao ver a cena da Marisela em seu julgamento, onde deixam o agressor da filha dela livre e depois a matam.
Comecei a conhecer a história da Marisela e pensei, bom, estão me dizendo isso também. Então, numa coletiva de imprensa que faço em Quintana Roo, eu realmente me posiciono completamente. Antes eu estava divagando. E aí me vem à mente e começo a olhar para a câmera e digo para você que está me ameaçando. Vem, estou aqui, não vou sair daqui. Você quer me matar? Vem. Por que fiz isso? Me criticaram, disseram que eu era uma mulher agressiva. Muitos jornalistas lá em Quintana Roo, e 2 por sinal foram muito ruins comigo, também Oscar Cadena, que ainda morava lá, também me perguntava como é que se a promotora da mulher, Guadalupe Reis Pinzon, é muito boa e não sei o quê. Então, um dia, Oscar Cadena, que Deus o tenha, quis me entrevistar. E eu disse, não, senhor, eu não dou entrevistas para pessoas que enaltecem o trabalho de uma pessoa corrupta. Me desculpe, muito obrigada, mas não. E sim, comecei a ficar muito firme. Tem gente em Quintana Roo que me apoia muito. Tenho muitos jornalistas muito bons que me ajudaram, que me acompanham desde o início, que acompanharam a história da minha filha, Bianca Fernanda Moreno Labastida, e que sabem tudo o que me custou chegar até onde estou agora. Percebo que não foi um roubo violento pela violência tão forte exercida no corpo da minha filha. Eu não entendia o que era feminicídio, eu não estava muito familiarizada com esse termo, mas depois de ver, exumei o corpo da minha filha porque não estava convencida. A morte, como foi? Eles diziam na necrópsia que que ela morreu por um traumatismo crânioencefálico. Quando fizemos, eu procurei a pessoa certa. Procurou-se a pessoa certa para fazer a autópsia da minha filha. Exumei o corpo. Consegui exumar porque em Quintana Roo me negaram isso. E procurei em Querétaro. Fizemos um pequeno julgamento. Bom, eu digo pequeno porque dei meus motivos para querer exumar o corpo e me concederam. Exumamos. Foi uma dor muito grande exumar o corpo. Porque eu te prometo, eu não queria chegar ao cemitério para que atirassem. Quando cheguei ao cemitério e vi todos já lá e tirando o corpo, levaram para analisar. O dia todo, você me via e dizia, a senhora é muito forte, né? Mas por dentro eu estava morrendo. Aí não acabou a história. Porque primeiro eles estudam, analisam e depois te dão o laudo. Quando começaram a me apresentar o laudo, não é a mesma coisa ver tudo em preto e branco do que ver em cores. Meu Deus. Foi impressionante o grande dano que causaram a ela e a façanha com que a mataram. Ali eu pude ver que realmente existe esse termo feminicídio. Ladrão, ele tem muito pouco tempo para roubar e ele sabe o que vai roubar, ou pelo menos coisas que ele possa vender rápido. Na casa onde minha filha estava morando, havia um vestido e havia sapatos com etiqueta que ainda guardo na minha casa. E o ladrão não levou isso. Supostamente foram roubados 2 laptops, um Mac que era da minha filha e o outro era um HP, porque é isso que diz a suposta. Mas você sabe, bom, não sei se os HP, mas o Mac você pode rastrear sim. Então achei muito estranho. Um ladrão não destrói seu rosto. Um ladrão nem tem tempo de te bater, no máximo te empurra, né? Ou te dá um golpe na cabeça para te desorientar. Mas com toda a brutalidade e com toda a dor que estava no corpo da minha filha, não. Por isso não foi roubo com violência, como disseram. Porque todo mundo, quando fui investigar lá com os vizinhos, ninguém queria falar.
Mesmo assim, ouviam-se muitos boatos de que havia gente lá em cima na laje, mas ninguém conseguiu me provar isso. É que fulano me falou, é que a senhora do jardim de infância me falou, é que minha mãe ouviu de outra senhora, e toda vez que você procurava essas pessoas, é que eu ouvi, né, é que eu vi nas redes, é que aquele jornalista foi lá e publicou. Os primeiros jornalistas que chegaram hoje estão mortos, os dois. Eu achei muito estranho que tenham lidado com isso desse jeito e que quiseram encerrar o assunto, porque é assim que eu vejo que eles encerraram o assunto. Graças a Deus a marcha aconteceu e pude mudar essa história. Muitas mulheres como eu nos escondem as coisas e a gente não investiga por falta de conhecimento. Existem muitas mulheres que eu admiro nessa luta e muitas delas não são advogadas, mas acabam se tornando. E hoje em dia, se você ouvir elas falam e usam os termos melhor do que um advogado. E é isso que isso nos leva, é isso que nós percorremos e o que fazemos para saber a verdade de como as coisas aconteceram. E o que foi que incitou para que matassem assim, pelo menos a minha filha? É algo que eu não podia acreditar. É algo que a arqueóloga forense me disse e a outra doutora também. Quando me apresentaram todo aquele estudo, sua filha lutou para viver, sua filha lutou por isso. Com sua filha foi assim, assim, assim. Foi assim mesmo. Quando me apresentaram isso, eu precisei de apoio psicológico. Porque eu não podia acreditar que, apesar da surra que ela levou, ela ainda queria continuar vivendo. E ela queria continuar lutando para viver. Um ladrão não faz isso. Por isso, nos termos de feminicídio, dizem claramente, é a morte violenta de uma mulher. Quando percebi que não foi um roubo, comecei primeiro a reclassificar o caso para que fosse investigado como feminicídio. Naquela época, houve muitas mudanças de promotores da mulher. Começamos, como te disse, consegui exumar o corpo, graças a Deus, para saber a verdade e poder levantar ainda mais a voz. Porque não é normal que um ladrão faça isso. Além disso, ao entrar no quarto, tudo estava em ordem. Nem sequer tinham bagunçado. Tudo estava em ordem. Quando fui pegar as coisas daquele quarto, ainda estava tudo em ordem. Mas o que mexeram, ainda dava para ver o sangue, dava para ver a mãozinha da minha filha ali, dava para ver o rastro, tudo isso. É difícil para nós. Isso mexe muito com a gente, mexicanos, saber essa definição de feminicídio. Hoje isso está acontecendo conosco, nos alcançando e ultrapassando. Morte violenta de uma mulher pelo simples fato de ser mulher. A morte violenta e exposta. Morte violenta. E também nos fala sobre a perspectiva de gênero. Porque muita gente me pergunta como é que uma mulher pode cometer um feminicídio contra outra mulher. Já vimos isso em vários casos que uma mulher também pode cometer feminicídio. Anos depois, Bianca Yesenia ainda não entende o que levou sua filha a um fim tão violento. Durante todo esse tempo, ela dedicou sua vida a investigar os fatos e seus esforços a levaram a identificar a suposta culpada e aqueles que poderiam ter sido seus cúmplices. Atualmente, ela move um processo contra a principal suspeita. Um conflito que ainda está em andamento no momento da gravação, pois ainda restam audiências pendentes que podem determinar se finalmente será feita justiça. E todo o peso da lei que existe sobre a possível responsável. Todo dia eu me levanto e sempre digo, o que você fez para deixar a pessoa que te agrediu? O que você fez de tão grave? O que você fez para deixá-los com raiva?
Eu gostaria de saber porque não é normal e acho que psicologicamente. Ou o próprio criminólogo que me acompanha, nós dizíamos simplesmente o rosto, ou seja, destruir o rosto. A façanha que foi no rosto da minha filha. Por quê? Quer dizer, é algo que eu gostaria que a agressora me respondesse, né? Por quê? Veja, quando comecei a investigar, sempre pensei que eram 2 homens e uma mulher. E hoje em dia posso afirmar que são, de acordo com minhas pesquisas, 2 mulheres e um homem. Mas segundo eu, né? Porque, claro que ela teve cúmplices, ela não fez isso sozinha, mas bem, só isso. Sempre existe uma verdade oculta, né? Podemos dizer que é uma verdade oculta. Eu vejo os casos das minhas colegas e todos os envolvidos estão bem identificados. Eu poderia te dizer de quem mais eu suspeito, mas seria de agora. Minha investigação ainda não está completamente concluída para eu poder te dizer mais. Há 2 anos, a de Calvelaria N foi vinculada ao processo, mas ela foi solta. Pela minha veracidade nos meus atos, por demonstrar que ela tinha sido a autora intelectual. Mas trabalhei muito tenho a colaboração de um excelente criminólogo, que realmente fizemos toda uma análise de contexto, tudo, coletamos muitos dados, também nos arriscamos e isso também me ajudou muito. O novo promotor de feminicídio, que fez um trabalho excelente ao realizar e coletar algumas entrevistas, que mesmo que eu quisesse fazê-las, não me permitiam. Porque você queria se aproximar das pessoas e as pessoas diziam, não abriam a porta para você, você ia lá e batia. E o que menos queriam era se envolver com você, né? Porque todas tinham medo. Quando não te davam a informação, aí você dizia, bom, quem mais está envolvido que tem medo? Felizmente conseguimos reunir muitas informações. Pudemos fazer uma análise dos fatos e apresentamos provas muito contundentes. Essas provas me ajudaram a conseguir a vinculação. Sim, vou te dizer uma coisa. A suposta autora ou investigada apresentou 4 peritos. Os peritos dela são muito bons, muito bons. A defesa dela é muito boa. Nunca, e estou te dizendo honestamente, nunca mais vou falar mal deles. O que sim? O que me dói é que algumas mulheres advogadas defendam outra mulher. Uma, eu sei os motivos, é prima dela, mas a outra, uma doutora, uma eminência. Sim, me sou familiar, não é? Porque você sabe que quando é a parte de defesa, tem que fazer de tudo para que seu defendido seja absolvido. Felizmente, os peritos deles, especialmente o último, acabaram prejudicando elas, porque graças a ele, tivemos as perguntas certas para que ele dissesse que as perícias que elas apresentaram não eram adequadas. E isso me deu a vitória. E isso naquele momento, porque eu venho dizendo e te falo de coração, isso é uma guerra e eu só ganhei uma batalha. Ainda tenho mais batalhas pela frente porque ainda não foi sentenciada. E não há uma sentença propriamente dita. Vai vir uma audiência para a qual temos que estar preparadas em 2 meses. No dia 22 de novembro vai ter outra audiência, que é a audiência intermediária. E vamos ver o que acontece lá.
Eu me sinto muito confiante e posso te dizer que o grande trabalho que foi realizado e que fizemos tudo com muito cuidado pode nos dar uma grande satisfação. Não é fácil, porque eu recebi ameaças, eu sou muito atacada nas redes sociais, porque existe uma campanha de difamação, tanto contra mim quanto contra minha filha. Há uma campanha de difamação até contra o ex-namorado, que não tem relação nem envolvimento com isso. Desde que eu a vi, Pepe, desde que eu a vi se aproximando, sempre muito atenta, que a avó da minha filha lhe disse. Ela perguntou para ela se durante o tempo em que minha filha morou com ela, minha filha era feliz. E essa mulher disse, ah, sim, muito feliz. Ela era muito feliz. E eu olhava para ela e eu me irritava e diziam, calma. Eu pensava, o que essa mulher faz aqui? Eu olhava para ela e não gostava dela. Aliás, ela se aproximava de mim e eu ficava observando ela. Tem coisas, Pepe, que você sente como mãe, tem algo aqui que não está certo. Por isso, eu sempre mando uma mensagem para as jovens. Sempre que sua mãe disser, não gosto dessa garota, isso não é porque sejamos teimosas ou tenhamos ideias. Mas na cabeça. É que existe um sexto sentido presente. Nós pressentimos as coisas, não sei. Minha filha confiou em você. Minha filha não era má, era muito confiável. Quando ela foi morar na Espanha, eu disse para ela, lembre-se de uma coisa, sempre devemos ser humildes e honestas para que as pessoas te abram mais portas. E era isso que minha filha era, não sei por que você a matou. Sempre quis saber o motivo. Por quê? Por que assim? Por que tanto ódio? Por que tanta façanha? Se o meu bebê era... Ela era uma boa menina. Pois é, tem sido difícil. Essa luta para reclassificar um feminicídio. Não é tão fácil, ainda mais porque muitos dos estados ficam muito alarmados ao dizer há outro feminicídio por causa das estatísticas. Para dizer, aqui neste estado não acontecem feminicídios, mas... graças a Deus conseguimos reclassificar. E eu sempre disse, minha filha, não quero que ela vire só mais uma estatística, pois cada feminicídio é apenas um número para o Estado. E é isso que vem acontecendo em Quintana Roo, não é? Muitos desaparecidos, muitos feminicídios. E apesar disso, exatamente, para mim era o meu lugar favorito por muitos anos. De 7 anos para cá é o lugar que eu não quero e nem recomendaria. E me desculpe por te dizer isso para alguém ir passar férias, né? Eu entendo os estados que tentam mudar isso. De serem um paraíso, bem, as notícias não podem contar o que nós sabemos ou o que nós vivemos lá. Quintana Roo para mim já não é mais o mesmo. Chegar ao aeroporto é muito difícil para mim, estar no aeroporto também é difícil para mim. Nós, como defensoras dos direitos humanos, como ativistas que nos tornamos depois dessas mortes de nossas filhas, já temos que andar com cuidado, temos que olhar para todos os lados, ficar olhando as pessoas para ver de onde alguém vai, quem mais vai te agredir. Muda tudo, muda a sua vida e muda quando você ouve esse nome, feminicídio. Nunca imaginei passar por isso, sério, nunca. Nem desejo ao meu pior inimigo que se encontre na situação em que eu estou. Eu cheguei a saber das mortes de Juárez e nem me passava pela cabeça. Eu dizia, não, ninguém vai me alcançar, mas no entanto me alcançou.
E é algo que muita gente comentava com você. Muitas mulheres dizem, não, isso não vai acontecer comigo. O feminicídio pode atingir você em qualquer nível socioeconômico. No leito de morte da filha, Bianca Yesenia prometeu não descansar até que os culpados fossem presos. Essa promessa se tornou o motor da sua vida e até hoje ela continua lutando para cumpri-la. Nesse caminho, ela conheceu outras mães, mulheres marcadas pela dor e unidas para buscar justiça pelos seus. Por meio do ativismo Marchas e do programa de rádio Eu Bianca, Minha Luta é Sua Luta, ela oferece espaço e visibilidade para outras mulheres em suas lutas. Ainda não canto vitória, ainda essa guerra tão difícil me atingiu. Ter altos e baixos, aliados e não aliados, porque como em tudo. Mas posso te dizer uma coisa, sempre encontrei boas pessoas que souberam que a minha luta é justa. Que eu não quero mais do que justiça para minha filha. E que nessa caminhada de espinhos, como eu chamo, também encontrei que eu tenho que ajudar. Por isso, fiz um programa no qual ajudo vítimas. Tenho um coletivo onde ajudo mulheres. Onde eu passei o tempo todo vendo como posso ajudar todas essas mulheres que não têm recursos financeiros. E eu tento dar o melhor de mim para elas, tento buscar alguma solução para elas. Porque eu não tenho passado bem. Porque nesse caminho de espinhos eu também tive antecessoras. Mulheres que lutaram como eu, e eu vi como elas batalharam e vi tudo o que fizeram. E eu não quero que nenhuma mulher passe pelo mesmo que nós passamos. Ter que bater de porta em porta, pedir para alguém te entrevistar, pedir para dar visibilidade ao seu caso, ao que o próprio presidente da República, agora presidenta, te escute e te veja. Isso está acontecendo conosco e é uma pandemia. Ou seja, eles dizem que tem outros dados, mas nós temos outros dados. Felizmente, toda a minha luta valeu a pena porque me pediram desculpas públicas. Agora, tem um policial de investigação vinculado ao processo. Que, na verdade, é horrível me gabar disso, mas a minha luta não ficou só nisso, ficou de verdade, que pessoas que fazem mal o seu trabalho paguem. Comigo foram 3 promotores que passaram, o primeiro promotor saiu, depois me apresentaram outro promotor e agora tem outro promotor, que de verdade agradeço tanto ao anterior quanto ao que está agora. Que fizeram um trabalho, que me ouviram, que eu colaborei com o trabalho deles, de colocar meu grãozinho de areia, porque eu não sou especialista em tudo. Mas nesse caso, todas as mães, como eu, nos tornamos investigadoras, nos tornamos peritas criminais, nos tornamos estudiosas do assunto. Você não faz ideia do quanto custa para a gente lidar com isso. Essas causas, né? Veja, quando ela foi vinculada ao processo, pensei, agora vou dormir tranquila, porque eu disse para minha filha no leito de morte que eu não ia descansar. Me faça colocar na cadeia quem fez isso com você. Isso não acaba até que termine. Provavelmente, como eu te digo, posso ter um pouco de calma, mas minha vida já não é mais a mesma. Fiquei muito marcada. Minha vida mudou. Já não posso ser a mesma pessoa. Já sou uma pessoa muito diferente. Eu tenho 2 nomes. Eu me chamo Bianca Yesenia. E antes do feminicídio da minha filha, eu era Jessie, era Yesenia. Todos me chamavam de Jessie. Após o feminicídio da minha filha, agora sou Bianca. Então, desde aí mudou. E assim como mudou minha filha, né? Minha filha, eu a chamava de Fer, minha Fer. Minha Fernanda. E agora ela é Bianca Fernanda.
como o nome dela, mas sim, muda. Você provavelmente dirá, e daí? Mas se você vê isso no contexto de onde eu vejo, de como um nome pode até te mudar, um acontecimento te muda. Minha vida mudou totalmente. A vida dos seus animais de estimação mudou totalmente. Porque minha filha tinha animais de estimação, que naquele momento ela não levou para morar lá, que ela deixou com o Alan. Elas também se perguntavam o que aconteceu. E quando o Alan teve que voltar para a Espanha, deixou os animais de estimação em um abrigo, eu fui vê-las e eu as conhecia. Eram 3 cachorros, Mursi, Boi e Tulum. Eles eram cachorros adotados. De verdade com eles, e de explicar para os cachorros o que tinha acontecido com Fer, que minha filha não tinha abandonado eles, que ela tinha sido morta. Parece mentira, Pepe, mas como eles entendiam, como a reação deles de medo quando eu fui vê-los, a confiança de novo. Sabe, o fato de você ter explicado para alguns cachorros que a dona deles não os abandonou, que ela foi morta, que ela foi assassinada, isso significou muito para eles. Eles foram levados para a Espanha. Alan os levou e 2 já morreram. Mursi. Em 6 meses, ela acompanhou minha filha. Como o Bo já era velhinho, precisaram colocá-lo para dormir. Porque Bo já era um cachorro velho. E Tulum ainda está viva. Tulum, uma chihuahua que eles resgataram. E ela continua lá, feliz da vida na Espanha, né? Por causa dessa luta, a gente sempre buscava entrevistas. Qualquer um que nos desse uma entrevista, a gente ia para muitos lugares. E eu sou muito grata ao Grupo Imagem, especialmente ao Francisco Sé, que me deu espaço no programa dele. Ele acompanhou a gente de perto. O caso da minha filha, Nacho Lozano, que também nos deu uma entrevista, me deu uma entrevista. E sou muito grata à Pamela Sardeira, que também foi uma grande aliada, a Joali Recendiz, que indiscutivelmente me deu um espaço em seus programas e de verdade sou muito grata. A partir disso, eu vi que muitas mulheres, por falta de dinheiro, por falta de... No meu caso, de que eu sim tenho a possibilidade. E agradeço e sou muito grata a Deus e a todas essas pessoas que me ajudam a me deslocar. Mas há mulheres que não. Eu decidi ajudar cada uma dessas mulheres. Por isso eu tenho um programa que dá visibilidade para elas, que se chama Eu Bianca, Minha Luta é Sua Luta, por meio de uma plataforma que é a SM Rádio. O Eu Bianca não é por mim, e sim porque minha filha também se chamava Bianca, e por isso se chama Eu Bianca, Minha Luta é Sua Luta, porque ela luta através de mim, mas na verdade o programa é em homenagem a ela, por isso se chama Eu Bianca, porque ela me ajudou para que eu pudesse dar visibilidade. Há muitas mulheres que não têm dinheiro para ir até a Cidade do México para uma entrevista, para que eu possa entrevistá-las, para dar visibilidade aos seus casos, para que vejam que os feminicídios existem. Muitas mulheres que sofreram violência, muitas mulheres que querem levantar a voz, que sofreram maus tratos. No primeiro programa que eu coloquei no ar, tinham levado 2 crianças. Graças a esse programa, devolveram as crianças para o pai. E eu acho que comecei com o pé direito. E já estou há 5 anos com o meu programa. No Eu, Bianca, Sua Luta é Minha Luta é a plataforma. Se chama SM Rádio ou SM Televisão. Sua luta é minha luta pelo Facebook. Sua luta é minha luta pelo Instagram. E Justiça para Bianca pelo Facebook. Te agradeço muito pelo espaço, porque realmente é muito difícil para nós. Tem coisas que, por exemplo, em uma entrevista nós temos o tempo comprado, sabe?
Ou seja, é um tempo muito, muito curto e você nos dá a oportunidade, eu te agradeço, de tirar isso de dentro da gente, sabe? Há coisas que as pessoas não sabem pelo que passamos. Por isso, eu te agradeço muito por ter me dado esse espaço, porque honestamente nos falta muita gente com sensibilidade como você. Lá vou eu, filha, lá vamos nós, estamos indo bem. Eu te disse que não ia descansar. Lá vou eu. Ainda não vamos cantar vitória, mas lá vou eu. E sabe de uma coisa? Estou conseguindo tudo através de você. Tudo, tanto viver como você gostaria de ter vivido. Você se lembra quando eu te disse que você sempre me cobrava? Ai, mãe, é que você, mamãe, você isso. Que eu dizia, fala 10 coisas sobre mim que você não gosta. E você fez uma lista grande. E você disse, mamãe, agora sim vamos ver as coisas que você não gostava. E eu te disse, bom, agora você já aprendeu direitinho. Não faça elas. Não seja como eu. Seja melhor do que eu. E você me mostrou isso. Sempre foi melhor do que eu. Você conquistou muitas coisas que eu não consegui. Mesmo morta, você continuou me ensinando a fazer muitas coisas que eu nunca imaginei fazer. Eu te amo de todo o meu coração. E você sabe disso? Não me abandone, porque essa luta é de verdade. Eu não consigo sozinha. Fique ao meu lado como você tem feito até agora. E eu te amo, sempre vou te amar, minha vida linda. Se você chegou até este ponto do vídeo, seria de grande ajuda se você se inscrevesse no canal. E se você gostaria de aparecer em um desses vídeos, pode me escrever no e-mail correio@pepemistério.com.mx. Estou no Instagram como Pepe Mistério MX ou Pepe Mistério Documentales e no Facebook como Pepe Mistério.